1975, o mesmo carro que buscava uma família rica na saída da novela das 8. Era o mesmo carro que perseguia bandidos nas ruas de São Paulo. O mesmo modelo. A mesma cor cinza metálica. A mesma buzina. Como um único carro conseguiu ser, ao mesmo tempo, símbolo de status e ferramenta de repressão. Essa é a história do Chevrolet Opala. Antes de continuar, se você já dirigiu ou andou de carona em um Opala, deixa aqui nos comentários qual versão era a da sua família. Porque essa história tem uma reviravolta que quase ninguém lembra. Tudo começou em 1968, quando a General Motors do Brasil decidiu que era hora de ter um carro verdadeiramente brasileiro, mas com alma americana. A base técnica veio do Chevrolet Chevy Segunda Nova, um sedã americano de tamanho médio. Mas a carroceria foi desenhada quase do zero, pensada especificamente para as ruas brasileiras. O motor era os 6 cilindros em linha, robusto, simples de consertar, perfeito para estradas de terra e para o calor tropical. O nome Opala veio de uma pedra preciosa, escolhido de propósito para soar sofisticado, elegante, aspiracional. Ninguém na GM imaginava que aquele carro ia se tornar ao mesmo tempo símbolo de duas realidades opostas do Brasil. Nos anos 70, ter um Opala na garagem era dizer ao bairro inteiro que você tinha chegado. Médicos, advogados, empresários, todos queriam o mesmo carro. A versão SS, com motor mais potente e detalhes esportivos, virou sinônimo de sucesso. Nas novelas da Globo, era o carro do personagem rico, do vilão poderoso, do empresário que mandava na cidade. O Opala não era apenas transporte. Era um cartão de visitas sobre rodas. Quem tinha um Opala parado na porta de casa não precisava dizer mais nada. Mas enquanto isso acontecia nos bairros nobres, outra história se escrevia nas ruas. O Brasil vivia sob um governo militar, e o Opala foi escolhido como viatura oficial da polícia em várias cidades. A robustez do motor 6 cilindros, a mesma característica que agradava aos ricos, também agradava às corporações policiais que precisavam de um carro forte e confiável para perseguições. Ou seja, o mesmo motor que levava um empresário a um jantar chique levava uma viatura numa perseguição pelas ruas da cidade. Há quem diga que essa dualidade incomodava algumas pessoas na época, que preferiam não ser vistas no mesmo modelo de carro usado pela polícia. Mas a verdade é que essa contradição ajudou a construir a lenda do Opala, um carro que estava em todos os lugares, para todos os propósitos. E tinha ainda um terceiro Opala, E.E. Time and Finds, talvez o mais surpreendente de todos, o Opala das pistas. Nos anos 70 e 80, o automobilismo brasileiro vivia um momento de ouro, e o Opala virou protagonista das principais categorias do país. Na Stock Car, ainda conhecida como Divisão 1 e depois Categoria Turismo, o Opala dominou por anos seguidos, disputando pódios contra o Dodge Dart e mais tarde contra o Ford Maverick. Pilotos que se tornariam lendas do automobilismo nacional correram ao volante de um Opala preparado, com motor turbinado, suspensão reforçada, pintura numerada. Para muitos brasileiros que cresceram naquela época, o primeiro contato com o automobilismo foi assistindo, pela televisão em preto e branco, um Opala derrapando numa curva fechada em Interlagos. Não era só um carro de rua.
Era também um carro de corrida que unia torcedores de todas as classes sociais em frente à TV. Ao longo de quase 25 anos de produção, o Opala passou por duas gerações principais. A primeira, de 1968 a 1978, trouxe o desenho mais anguloso, mais próximo do estilo americano clássico. A segunda geração, a partir de 1978, modernizou as linhas, aproximando o carro do desenho europeu que já dominava outros mercados da GM. Foi nessa fase que surgiram as versões mais luxuosas. O Commodore, com acabamento intermediário, e o Diplomata, o topo de linha absoluto. O Diplomata tinha bancos de couro, ar-condicionado, vidros elétricos, tudo que representava luxo no Brasil daquela época. Também existiu a versão Caravan, a perua da linha, usada tanto por famílias grandes quanto por profissionais que precisavam de espaço de carga. Cada versão contava uma história diferente, mas todas carregavam o mesmo motor, a mesma confiabilidade, a mesma presença nas ruas. E foi justamente essa presença que tornou o Opala parte do imaginário popular brasileiro. Ele aparecia em novelas, em filmes, era o carro dos programas de auditório, o carro que taxistas escolhiam pela durabilidade do motor. Uma criança que crescia nos anos 70 e 80 dificilmente passava um dia sem ver um Opala na rua, seja um particular reluzente, seja uma viatura policial, seja um táxi surrado depois de anos de uso intenso. Era, ao mesmo tempo, o carro raro do vizinho rico e o carro comum que qualquer um reconhecia de longe pelo som do motor. Quem teve pai ou avô com Opala provavelmente se lembra do cheiro específico do banco de fórmica, do barulho característico da porta pesada fechando, do calor do motor de 6 cilindros entrando pelo assoalho nas viagens de estrada. São detalhes pequenos, mas que ficaram gravados na memória de uma geração inteira. Só que, no fim dos anos 80, o cenário começou a mudar. A crise do petróleo, que já vinha desde a década anterior, tornou motores grandes e de 6 cilindros cada vez menos atraentes. O consumo de combustível do Opala não combinava mais com um Brasil que buscava carros mais econômicos. Ao mesmo tempo, a General Motors, em nível mundial, decidiu unificar suas plataformas de produção. Isso significava que carros como o Opala, desenvolvidos localmente e sem conexão direta com os projetos globais da marca, se tornavam caros demais para manter em produção. Era o início do fim de uma era. Em 1992, depois de quase 2 décadas e meia no mercado, a produção do Chevrolet Opala foi encerrada. Em seu lugar, chegou o Chevrolet Omega, um carro completamente diferente, desenvolvido em conjunto com a Opel na Alemanha, representando a nova estratégia global da GM. O Omega era mais moderno, mais eficiente, mas, para muitos brasileiros, nunca teve a mesma alma. Faltava aquele motor 6 cilindros conhecido, faltava aquela sensação de robustez que atravessava gerações, faltava a história. O Opala não morreu porque as pessoas pararam de gostar dele. Morreu porque o mundo ao redor dele mudou. Curiosamente, mesmo depois do fim da produção, o Opala continuou presente nas ruas por muito mais tempo do que qualquer outro carro daquela geração.
Oficinas mecânicas espalhadas pelo país se especializaram em manter Opalas antigos rodando, peças eram adaptadas de outros modelos da GM, e motores eram reconstruídos à mão por mecânicos que conheciam cada parafuso de 6 cilindros de cor. Isso criou algo raro. Um carro descontinuado há mais de 30 anos, mas que ainda hoje circula em quantidade significativa em cidades do interior do Brasil. Hoje, décadas depois de sair de linha, o Opala é um dos carros clássicos mais procurados por colecionadores no Brasil. Encontros de carros antigos reúnem centenas de unidades restauradas, muitas delas nas cores originais, com o mesmo brilho que tinham nas vitrines das concessionárias nos anos 70. Um Opala SS bem conservado hoje vale muito mais do que valia novo, ajustado pela inflação. E talvez seja isso que torna essa história tão especial. O carro que um dia dividiu o Brasil entre os que o tinham como símbolo de status e os que o viam como símbolo de autoridade, hoje une gerações inteiras em um só sentimento: nostalgia. Se você curtiu essa viagem no tempo pelo Chevrolet Opala, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque na próxima semana a gente vai contar a história de outro ícone das ruas brasileiras que também desapareceu de um jeito que ninguém esperava.